Olá pessoal, bem-vindos ao podcast da Avalanche. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a temática da ecoteologia. O meu nome é Nilza Kaiser e eu sou missionária e coordenadora da Escola de Ecologia Humana. Nessa escola nós tratamos o mandato cultural dado ao homem por Deus para o cuidado da criação e esse diálogo entre a fé cristã e o meio ambiente. Para falar de um desses aspectos, a gente está aqui com uma convidada hoje, a Ana Peno. A Ana, bem-vinda Ana, tudo bem com você? Ei, tudo bem? Tudo jóia. A Ana ela é arquiteta e urbanista e é colaboradora da escola. Aí nós vamos falar sobre resiliência urbana no contexto ambiental. Ana, fala um pouco pra gente quem é você, o que você faz. Beleza. Então, queria agradecer o convite. É sempre bom estar aqui na escola. Eu acho que o tema é extremamente pertinente e a gente tem muita coisa para aprender junto, né, sobre essa questão. Então, como você já falou, né, eu trabalho com arquitetura e urbanismo. A minha formação é muito mais voltada ao planejamento urbano, né, esse contexto urbano, né, de cidades e tudo mais. E eu tenho também uma participação grande numa ONG ambientalista, então faço bem essa interface entre contexto urbano, contexto ambiental, e toda essa experiência traz pra gente algumas reflexões, né, sobre a temática que a gente está, e principalmente porque, como cristã que sou, não é possível a gente tirar todas essas questões do olhar para Cristo, né? E tentar entender como Cristo nos vê e nos capacita para cuidar do que Ele mesmo fez. Você diria que o que te levou a fazer o que você faz, atuar nessa área de arquitetura, e daí você puxou essa questão da sua fé, me fala pra gente um pouco sobre isso. Então, eu sempre gostei muito da possibilidade, né, da gente poder criar coisas, né? E sempre gostei muito de desenhar também. E a arquitetura é para mim uma possibilidade de perdurar um pouco, né, da nossa marca nesse mundo, nesse território. Então eu sempre vejo a arquitetura nessa perspectiva da possibilidade que eu tenho de tocar, né, e perpetuar mais até mesmo do que a minha própria vida alguma coisa que me lembre, né, que lembre de um momento histórico. E gosto muito da evolução urbana, né, da capacidade que o homem tem de formar aglomerados, né, cidades. Aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado, né? Eu acho que a cidade é a coisa mais maravilhosa que o ser humano pode marcar nesse território. E também a mais perigosa, né? Então tem essa dicotomia entre essas duas questões aí. Então acho que é o que me moveu a entrar nessa seara e a me envolver na questão do planejamento urbano, principalmente. Que legal. Eu acho que isso tem tudo a ver com a minha pergunta que eu vou fazer agora, que é essa questão do ambiente urbano e eu chamaria de um ambiente natural, né? A gente tem essa distinção entre eles. E eu queria saber, na sua perspectiva, como você vê que eles podem coexistir e se complementar, inclusive. Então, eu acho que a gente pode pensar um pouco na formação das cidades, né, no mundo, né? De uma maneira bem rápida e simples, a gente vê que os primeiros agrupamentos urbanos que a gente tem notícia, vê no livro de história, eles tinham uma função, que era proteger o homem de um ambiente hostil, né? Ou de saqueadores, ou de, né, pessoas que queriam ali usurpar, roubar alguma coisa daquele grupo. Então era um ajuntamento de defesa. E a gente vê que muitas dessas cidades, elas eram amuralhadas até, né? Eram fechadas, assim, aqui dentro a gente está protegido, lá fora a gente está à mercê. E a gente tem, né, a gente que gosta de ler Bíblia, a gente vê algumas dessas cidades que são famosas, né? A muralha de Jericó, super famosa aí, né, por conta de outras questões, mas enfim, traz pra gente esse modelo, esse elemento amuralhado que era o contexto urbano. E a natureza, não só os saqueadores, mas a natureza também era considerada esse ambiente hostil, né? Ou seja, aqui dentro eu estou obrigada, se eu saio daqui eu estou à mercê do que está fora. E a gente começou a construir uma relação com a natureza de medo, de perigo,
e de separação mesmo, né? Se até então a natureza era um meio de vida, de subsistência, ela começou a refletir em nós outros sentimentos, sobretudo esse de hostilidade, né? Se eu saio da cidade, da segurança, eu posso me encontrar com uma fera ou me perder nas matas. Então a gente começou a adquirir um sentimento de separação com relação à natureza. E claro, né, vamos dar um flash aí para o momento atual, né, muita coisa aconteceu. E quando a natureza começa a voltar para o contexto urbano, a gente quer que ela volte de uma forma disciplinada, ordenada, né, onde o homem tem o poder de trazer partes da natureza, mas de uma forma contida, para me servir para algum aspecto específico, ou por conta de embelezamento, ou até mesmo de uma subsistência, mas sempre controlada pelo homem, né? Então, acredito que estamos começando a viver, eu sou uma pessoa esperançosa, né? Então, acredito que a gente está começando a olhar para a natureza com um olhar distinto desse, né? Nós estamos construindo esse olhar de dominação e temos aí a possibilidade agora de ter um olhar e um agir com relação à natureza distinto dessa situação de contenção, né? Interessante porque quando a gente vai olhar essa relação que a gente tem com a natureza, é uma construção histórica, né? Vem lá de trás dessa hostilidade que você traz, tá? E quando você fala das cidades, elas eram planejadas, né? Desde trás a gente vê as cidades sendo totalmente planejadas, né? Hoje a gente tem um problema que é o crescimento das cidades sem esse planejamento. E ao mesmo tempo com o homem exercendo essa questão de querer controlar a natureza, como ela se comporta num ambiente que é dela, e a gente entra nesse lugar, né? E daí eu queria que você falasse um pouquinho também sobre esse desafio dessas cidades que não estão sendo planejadas e que muitas vezes nessa falta de planejamento, que é uma grande parte das cidades brasileiras, a natureza, de uma certa maneira, eu não sei se a palavra certa seria excluída disso, mas para a gente fazer esse diálogo, não é nenhum diálogo, estruturar cidades já existentes, mas que englobem a natureza nesse ambiente, sabe? Sim, eu acho que vale a pena a gente voltar um pouco no tema resiliência, né? Dentro desse contexto urbano, que é o que a gente está tratando aqui, né? Quando a gente fala em resiliência, a gente fala justamente dessa capacidade de adaptação, né? Eu sofro algum tipo de colapso, alguma ruptura e eu tenho uma rápida capacidade de adaptação, né? Basicamente é isso. Dentro do contexto urbano, que é uma estrutura, um sistema estabelecido, você tem lá um equilíbrio, né? Estou falando de forma abstrata, depois a gente coloca exemplos concretos. Mas a gente vive num equilíbrio, por algum motivo esse equilíbrio se rompe, né? E a gente vê isso acontecendo por conta de questões naturais, né? Um tsunami vem, varre a cidade, um terremoto, derruba os prédios, ou até mesmo por uma construção feita pelo próprio homem, né? As barragens de Minas não nos deixam esquecer, né? De tantas tragédias e acidentes assim. Mas enfim, há uma ruptura e aí a capacidade depois da gente conseguir se reerguer traz para a gente a possibilidade de maior ou menor resiliência na questão. Então, a resiliência, ela tem, no primeiro passo dela, a adaptação, depois eu preciso aprender com isso e reorganizar minha vida, né? Então, quanto mais capacidade eu tenho de fazer isso, menos eu fico sujeito e suscetível a vulnerabilidades. Isso quer dizer que essas rupturas, essas grandes tragédias, elas não vão acontecer? Nós não temos esse domínio. Mas quer dizer que eu consigo reagir a eles com uma resposta mais rápido, né? Então é diferente, a gente, né, quem está por dentro de notícias percebe, é diferente a capacidade, por exemplo, do Japão, das cidades japonesas, de reagir a um tsunami, e a capacidade que o Haiti e Moçambique têm de reagir aos terremotos que também aconteceram recentemente nesses países, né? Então a gente percebe que a capacidade das cidades de reagir faz delas ser mais fortes com relação ao que pode ser que aconteçam nelas. E
temos um problema. Até então, a gente achava que esse equilíbrio era quase que eterno, né? Na cidade está tudo mais ou menos funcionando, não está 100%, mas as coisas estão lá, eu me desloco, está tudo legal na cidade. E a gente não vivia na perspectiva de uma possibilidade de colapso. A gente não vivia. Eu acredito assim, em países como o nosso, o Brasil, que é enorme, né? A gente parece que os recursos são infindáveis, não vai faltar nunca nada. A gente não vive numa expectativa de um problema sério acontecer conosco, né? De tsunamis, terremotos, né? E então, assim, a gente vive tranquilamente. A mudança de paradigma da resiliência é justo essa. Eu entender que o equilíbrio ele não é eterno, que a qualquer momento o colapso pode surgir e eu preciso me preparar para ele. No nosso caso no Brasil, você bem lembrou, a gente tem aí uma certa tranquilidade em ver a cidade se desenvolvendo de forma desordenada. A gente tem uma aceitação disso velada, né? Ok, tá ruim, mas vamos lá. A gente vendo mananciais, rios virando depósito de esgoto, áreas ambientalmente frágeis sendo ocupadas por moradia de baixa renda, né? Autoconstrução. E a gente vai se acostumando com isso, né? Vai achando que isso é normal. Então é um equilíbrio sendo maculado, sem uma visibilidade grande assim, né? Não é um tsunami que veio e derrubou tudo, mas à medida que os anos passam, as décadas vão, a gente vai vendo uma destruição paulatina dos elementos naturais que são sustentáculos para um contexto urbano na cidade, né? E a gente vai criando uma condição de fragilidade e, obviamente, sem uma perspectiva, um planejamento para a gente lidar com isso. Então, casos clássicos, né? Todo verão a gente tem aí uma quantidade de chuvas que ela é bem maior e a gente vê cidades, a gente parece que fica esperando qual vai ser da vez, né? Do próximo verão, quem vai ser, né? Então já vimos cidades no interior do Rio de Janeiro, agora Recife, né? Passando por problemas difíceis com inundação, desmoronamento, locais onde a população de baixa renda está morando, que vem todo mundo abaixo com casa. Então a gente realmente não está preparado para ter aí uma capacidade de resposta a essas coisas, porque a gente vem acumulando problemas ao longo do processo de adensamento das cidades. Hoje, para você ter uma ideia, por exemplo, poucos são os planos diretores das cidades brasileiras que tratam de mudanças climáticas, de emissões de gás do efeito estufa, que são questões ambientais que estão postas na cidade, que parece que a gente tá tranquilo, isso não vai nunca acontecer, né? Então eu posso citar assim, talvez eu vá até ser injusta com algumas cidades, mas assim, até 2016 a gente tinha 7 cidades no Brasil que tinham planos, por exemplo, para redução de gases do efeito estufa. É muito pouco pela quantidade de cidades que a gente tem. Hoje no mundo a gente tem um território mundial ocupado por cidades, apenas 2% do território mundial é ocupado por cidade. Mas esses 2%, que é pouquinha coisa, eles exercem uma influência de absorção de recursos naturais de 75% do território global. É muita coisa de que a gente precisa para viver, mesmo que adensado, né? E a gente vê também um crescente na população urbana em detrimento da população que vive no campo, a população rural. Hoje a população mundial já é maior no contexto urbano do que no contexto do campo, nas áreas rurais. Ou seja, é iminente a necessidade da gente tomar uma atitude mesmo, se planejar para que possamos ter um menor número de mortes, menores catástrofes, a gente conseguir ter uma capacidade de resposta a isso de uma maneira que a gente perca menos vidas, menos recursos, né? Você falou muitas coisas que eu achei interessante e daí me fez pensar sobre essa questão dessa resiliência mesmo. Então, assim, no Brasil, provavelmente a gente tem, por sofrer poucos problemas ambientais catastróficos, apesar de que a gente tem muitos, mas quando a gente olha terremotos, tsunamis
Brasil, graças a Deus, não passa por tudo isso. Será que isso gerou em nós uma cultura de isso não nos atingirá? E daí tem a ver com essa questão da própria falta, da falta de conhecimento, da escassez que a gente tem passado de recursos naturais? Eu acredito bem nisso, assim, a gente sempre viveu dentro de um contexto de muita abundância, né? Não só com relação à diversidade que a gente tem no nosso território, né? A abundância de água, de todos os recursos naturais de uma maneira geral, mas a gente também passou por poucas catástrofes sociais, assim. O Brasil nunca se envolveu numa guerra, assim, de maneira, tipo, o olho do furacão, né? Nunca foi aqui. Então, a gente não está acostumado a passar, assim, não enquanto população, né, na sociedade inteira. Claro que isso está entre nós, mas assim, a gente não está acostumado a passar grandes dificuldades, grandes necessidades, fomes globais. Isso faz com que a gente não tenha atenção ou urgência na priorização do planejamento de medidas para que a gente combata isso se por acaso vier. A gente é um pouco despreparado, né, com relação às possíveis vulnerabilidades que a gente vai viver. E, sinceramente, do jeito que nós usamos os recursos naturais, isso de forma planetária, do jeito que a escassez está presente, nós estamos muito perto de ter que lançar mão de artifícios para combater questões muito graves, né? É curioso porque mesmo a gente passando por uma série de, anualmente, como você disse, a questão das chuvas que sempre afetam, a gente parece que fica nessa expectativa. Memória baixa, né? Memória baixa. Eu acho que é porque não é uma coisa nacional, né? São cidades isoladas que passam por isso. Às vezes você tem alguém que você conhece, mas não é talvez de uma magnitude nacional que seja assim tão chocante que faz a gente ter essa memória do não, a gente precisa fazer alguma coisa, né? E daí, em relação, você está falando dos recursos, se eu não me engano, as pesquisas dizem que em 2050 a gente não tem recursos naturais para manter o estilo de vida que a gente vem caminhando a humanidade, né? Exatamente. Então, quer dizer, 2050 está aqui, né? Está pertinho. Então, são questões complicadas. Mas a gente começa a ver, mesmo que seja de forma tímida ainda, alguns pensamentos e ações que se relacionam a um pouco desse entendimento da urgência, né? Então, por exemplo, as grandes obras urbanas que servem para garantir o funcionamento da cidade, elas até bem pouco tempo elas não tinham essa relação com o respeito à natureza de uma maneira mais ampla, mas assim, a entender que o recurso natural ele poderia também ser útil. Então, da mesma forma como eu falei, né, que a natureza era meio que dominada pelo homem, os recursos naturais mais específicos, por exemplo, o rio, da mesma forma. Então, durante muito tempo a gente entendeu que os corpos d'água dentro da cidade, eles eram excelentes caminhos para escoar, por exemplo, o nosso esgoto, para resolver todo o lixo que a gente precisa tirar de perto da gente, né, eram por eles. Então a gente já começa a ver que, opa, não é bem assim, precisamos mudar. E essa mudança vinha com obras extremamente onerosas, pesadas, quase que destrutivas. Para você resolver esse problema, você já criava milhões de outros. Hoje a gente já começa a ver grupos de técnicos, né, profissionais, entendendo que todas as soluções que a gente precisa dar, elas precisam ser baseadas na natureza. Então, um caso clássico, todo o rio que tinha na cidade, acho que São Paulo é um bom exemplo, né? Uma grande cidade, a nossa maior cidade, vários rios eles foram colocados para debaixo do sistema viário, em galerias, né? Os rios são retificados e a gente faz uma galeria, porque em cima a gente precisa usar, geralmente são as vias, né? Os carros precisam de espaço, a gente tem que ter espaço lá, então a gente contém o rio, fecha ele bonitinho, porque ele já virou também um esgoto. Melhor do que o esgoto a céu aberto é que o esgoto seja fechado, que a gente nem olha para ele, né? Então a gente começou a impermeabilizar todo o sítio. Isso trouxe pra gente um problemão, né? As inundações elas são mais catastróficas por conta disso, a gente não tem área de escoamento. Nós temos aqui uma cidade de Vila Velha, né? Uma cidade
vizinha, Vitória, aqui, que tinham várias saídas de rio para a costa do mar. Muitas delas foram fechadas por conta disso. Eu preciso ocupar esses espaços, né? Então, sem muito pensar no... Tá, e o que pode acontecer se a gente tiver uma situação dessa? Quais são as consequências? Isso não era muito pensado. Então, hoje a gente já começa a ver que, cara, não dá pra gente resolver os problemas dessa maneira. Eu não consigo resolver um problema criando outro. Então, as soluções já começam a vir, as soluções urbanas já começam a vir baseadas na natureza. Como a pergunta fica diferente? Como que esse rio pode me ajudar a criar um ambiente qualificado dentro da cidade? Então, algumas cidades, por exemplo, na Coreia do Sul, começaram, olha que louco, a quebrar mesmo isso, tirar essas vias, esses viadutos que estavam por cima dos corpos d'água e voltar os rios a serem rios, assim, as pessoas veem o rio e usam o rio. Então, isso traz também uma necessidade de despoluição, de tratamento de esgoto, porque eu preciso fazer com que a natureza, claro que eu não consigo voltar a uma realidade, uma cena natural completamente, eu estou numa cena urbana, mas ela precisa ter respiro, né? Os corpos d'água, as estruturas naturais, elas precisam respirar dentro da cidade, eu preciso ter uma relação de simbiose ali, a gente tem que ter uma troca, né? Não dá para ser só vou utilizar até o talo, até aquilo se acabar e eu passo para outro recurso, né? Esse modelo de ocupar o território, ele precisa ser anulado e a gente já vê algumas boas experiências nisso, né? Apesar de ainda ser tímidos, a gente quer que isso seja mais rápido, né? Mas não estamos desesperançados. Você estava falando, eu estava pensando num ditado e eu lembrei de uma frase do Papa Francisco que ele fala que a falta de contato causa cauterização no nosso pensamento ecológico. E quando você estava na sua fala, eu fiquei pensando, a gente tampa tudo, porque tudo que não está à vista não é um problema, então eu jogo o meu lixo achando que ele vai para fora, só que não é fora do planeta, eu canalizo o esgoto, então eu não tenho mais problema de esgoto, então está fora do meu alcance, não, né, cauterizou minha consciência. Mas esse exemplo que você trouxe da Coreia é muito interessante porque a gente está vendo, então a partir desse momento que eu estou visualizando, eu tenho que fazer alguma coisa, então eu tenho que não esconder o esgoto, mas agora eu vou tratar o esgoto. Eu acho que talvez esse seja não sei se seria chamar harmonia, né, entre o urbano e a natureza. Isso é muito interessante. E daí eu queria também comentar sobre essa questão do assim, você trouxe, né, a gente tem a fé cristã e baseado nessa fé a gente entende o chamado que é dado por Deus para a gente cuidar, né? E quando ele fala dominar de Gênesis, muitas vezes a gente subentende sobre essa dominação, sobre esse controle, quando na verdade a palavra servir, desenvolver, né? Desenvolver a partir do ponto que eu estou da arquitetura ou da tecnologia, aonde eu estou, né? Que tem a ver com isso também, né? Exatamente. E eu acho que dentro desse contexto cristão, lançar um olhar com os olhos de Cristo, né? Por esse contexto urbano, traz pra gente algumas questões, né? Acho que uma primeira coisa que eu consigo destacar é um modelo como a gente usa a cidade, né? Qualquer um de nós, cidadão. As áreas de maior infraestrutura urbana, que tem rua, que chega o transporte público direitinho, que eu tenho uma iluminação, uma coleta de lixo e até serviços que não são públicos, mas assim, eu tenho um cinema, um shopping, tudo, né? Coisas que a gente gosta de fazer na cidade. Essas áreas, elas são as mais caras. Quanto mais eu tiver acesso a tudo isso, mais eu vou pagar por isso. E isso traz pra gente um modelo, um desenho extremamente predatório. Porque a pessoa, a família que não tem o recurso, ela vai ter que se afastar dessas benfeitorias, dessa infraestrutura, porque quanto mais ela se afastar, mais barato ela vai conseguir morar, ou até mesmo de graça, né? Ela vai morar, vai conseguir existir enquanto pessoa, né? Enquanto família, numa condição onde ela tem que gastar menos. E aí a gente acaba expulsando do contexto urbano,
das benfeitorias urbanas aquele que mais precisa. Então, é constantemente, né? Um sujeito que tem menos recurso precisa, para vir para o trabalho, pegar um transporte público e demora 2, 3, 4 horas para chegar, para trabalhar morto, né? Trabalha lá, ganha isso, tem que voltar, quase que bate a mão, volta, né? Uma vida extremamente desqualificada, né? Pouquíssimo equilibrada, né? Então, e essa pessoa também não vai comprar um lote urbanizado com rede de esgoto, com distribuição de água. Ele vai ter que ocupar uma área que está lá devoluta, ou pública, ou sem dono, que é o quê? Na beira do rio, ou em cima do morro, nas encostas onde eu tenho uma área de risco geológico. Então, essas áreas vão sendo ocupadas por essas pessoas que não conseguem ter um lugar na cidade. Elas não têm esse lugar na cidade. A cidade não está preparada para elas porque elas não têm recursos para pagar uma vida urbana. E aí a gente vai com um problema social, criando ou prejudicando ainda mais um problema ambiental. Porque a conta fecha aí. As áreas que esse grupo de pessoas que não tem voz urbana, eles vão precisar ocupar espaços onde eles vão estar mais expostos a acidentes geológicos, mais conectados a uma situação de degradação ambiental muito grande. Então, esse é o modelo de toda a cidade brasileira. Qualquer cidade que a gente encontrar, a gente vai ver essa divisão estabelecida. Então, se a gente olhar com os olhos de Cristo para essa realidade, a gente fica se perguntando assim, tá, eu, enquanto cristã, seguidora de Jesus Cristo, qual é o meu papel, cidadão mesmo, né? Não estou falando aqui de instituição nem outra coisa. Meu papel cidadão com relação a essa constatação, né? Então, fica aí a pergunta. O outro aspecto é o que a gente que tem recurso, que consegue se inserir dentro do contexto urbano, nós estamos fazendo com isso. Será que eu sou uma das pessoas que estou me valendo de um prejuízo ambiental para eu morar melhor, né? Não, nossa, meu sonho de consumo é morar de frente para a praia e eu acho maravilhoso morar de frente para a praia. Sensacional, não moro, né? Mas eu acho lindo, né? Você acordar de manhã, abrir uma janela, né? Nossa, que lindo mar. Mas o quanto disso é prejudicial? Por que eu privatizo uma paisagem ou uma iluminação ou uma ventilação em detrimento dos que estão atrás de mim, que com a minha vantagem, coloca os camaradas numa desvantagem extrema? Isso é um aspecto. Eu não estou aqui detonando ninguém que mora na frente do mar e nem acho que as pessoas fazem essa relação tão fácil, mas a ideia é um pouco a gente pensar um pouco na situação urbana mesmo da cidade. De que forma a ganância do mercado imobiliário está se impondo em cima da cidade em detrimento de outros que para você ganhar eu tenho que perder. Né? Então, acho que a gente, enquanto cristão, precisa olhar o contexto urbano pensando assim, será que eu estou ganhando enquanto o outro está perdendo? Né? Isso não é legal. Então, se a gente começar a permear o nosso viver numa cidade que é coletivo, né? Tem coisa mais coletivo do que você viver dentro de um contexto urbano. Mas se eu começar a permear a minha vida coletiva na cidade com esse tipo de reflexão, talvez a gente consiga ter uma equidade um pouco mais equilibrada, né? Não vamos resolver o problema do mundo, mas eu posso ser mais intencional nas minhas posturas urbanas, né? Na minha gentileza urbana, né? Então, se tem uma praça, será que aquela praça está sendo usada por todo mundo? A gente tem várias guerras na cidade, né? Uma delas é a turma que gosta de se divertir à noite e a turma que gosta de dormir à noite, né? Então essa é uma guerra clássica que a gente tem. Então, assim, dentro dessa postura urbana, qual é o meu papel, né? Como é que eu reajo a isso, né? Temos que ter espaço para todo mundo, tanto o que gosta de dormir quanto o que gosta de se divertir à noite, precisa abrir um pouco a mão, né, das suas vantagens isoladas para que a gente tenha
a capacidade de viver coletivamente. Nós estamos falando de questões também sociais, porque elas estão muito permeadas às questões ambientais. Mas você imagina, com uma relação dessa, que todo mundo tem diálogo e fala, já é complicada, você imagina um rio que não fala, uma árvore que não se manifesta, né? Como que a gente pode ser destruidor, como que a gente pode ser o meu primeiro, tira as árvores, né? Não, nossa, a árvore dá muita folha, corta. As nossas posições imediatistas dentro do contexto urbano podem trazer para a gente prejuízos extremamente complicados. Então, acho que a conversa sobre a resiliência tem vários aspectos que são importantes, mas ele tem um ponto de partida que é o cidadão, o camarada que se propôs a viver no contexto urbano junto com outras milhões de pessoas, né? Como é a minha postura frente ao outro, ao recurso natural que está posto aqui e a vida, né? A perdurar o futuro da existência da vida, né? E eu acho que esses desafios, tá tudo interligado, né? O meio ambiente com a justiça social. Então, de novo, como cristão, a gente tem esses desafios, né? Da justiça, da justiça social e todas as questões, trazer tudo isso para lidar com as nossas pautas, né? Que dentro da arquitetura, dentro do meio ambiente, estão interligadas, intrínsecas, não tem como separar uma da outra, né? Verdade. Queria agradecer a sua presença, obrigada, né, por contribuir para a criação desse podcast, e não só do podcast, eu acho que você tem sido muito importante na Escola de Ecologia da Missão. Então a gente tem uma escola de ecologia que vai tratar uma dessas temáticas e outras temáticas relacionadas ao meio ambiente, mas como eu acabei de dizer, que não estão só relacionadas ao meio ambiente, está tudo correlacionado. Então eu vou te convidar para entrar na nossa página do Avalanche, missões.org, para olhar a programação das escolas e te convidar para fazer parte da Escola de Ecologia Humana, porque talvez você tenha pensado que essa temática é só para pessoas que já estão ligadas na área ambiental, mas não, é para todos nós, para mim, para você, para a sociedade no geral e principalmente para nós como cristãos. Obrigada por estar até aqui com a gente e confira os outros podcasts da lista.